Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quero estar lendo com os irmãos no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo é o de número 2, a partir do versículo 1, que diz assim o texto. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniam, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que este homem fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu que seu espírito se argumentavam entre si, disse-lhe: Por que argumentais essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Amém? É uma passagem bastante conhecida, que vai tratar de um dos milagres de Jesus. Quando Marcos ele escreve esse texto, Marcos ele vai contar a história de um homem. Só que Marcos não vai colocar o nome desse homem. Simplesmente vai falar que ele é apenas um paralítico. Só que quando a gente lê no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Marcos, vai dizer: E novamente Jesus entrou em Cafarnaum. Novamente, eu gosto muito dessa palavra. Sabe por quê? Porque novamente, se for preciso, Deus vir aqui, estender a mão para te catar onde você está caído, Ele vai descer novamente. Novamente, se for possível, Deus desenganar a medicina, Ele vai desenganar. Novamente, se for preciso, Deus entrar na causa da justiça, confundir o juiz, confundir o advogado para assinar aquele processo que você necessita. Mas novamente a mão de Deus vai se estender sobre a tua história. É o novamente de Deus aqui nessa noite. Souberam-se que ele estava onde? Na casa. Você só veio aqui nessa noite porque você tem a plena certeza de que ele está na casa. Eu vou repetir isso aqui: ele está na casa. Você não veio aqui simplesmente para ver o pastor, para ver os diáconos, para ver o círculo de oração ou os jovens. Você veio aqui porque você veio na casa para ouvir a palavra. E tem uma novidade para te contar: ele ainda está na casa. Se ele ainda está na casa, meu filho, levanta a tua mão, levanta as duas mãos se for possível e adora, porque ele se faz presente na casa. Quando ele está na casa tem milagre, quando ele está na casa tem restauração. Quando ele está na casa não tem lugar para não tem lugar para tristeza, não tem lugar para enfermidade, porque ele está na casa. Aleluia. A casa estava cheia. A casa estava cheia, não estava vazia. Não tinha cadeira sobrando. Está praticamente como se fosse hoje aqui, está cheio. Só que aquela casa, ainda as pessoas estavam de pé. Tinha pessoas que não podiam entrar sequer na casa. Por quê? Era tanta gente que estava ali para ouvir uma palavra de Jesus. E como já foi mencionado, você tem visto na televisão, no jornal, as guerras que estão acontecendo. Pessoas que querem ouvir uma palavra, mas não têm esse privilégio que eu e você temos. Mas nós estamos aqui porque nós temos a certeza, a plena convicção de que a palavra verdadeira não é profecia de RG, profecia de CPF, é a palavra verdadeira. Ela está na casa.
Tinha tanta gente na casa que não tinha por onde entrar. Era gente que estava na sala, gente que estava no quarto, gente que estava na cozinha. A casa estava cheia. E a notícia se espalhou. E quando a notícia se espalhou, Jesus está na casa, um paralítico, ele queria receber a cura. Só que esse paralítico, como é que ele vai chegar até Jesus se aquilo que faz ele se movimentar é parado? Aquilo que faz ele andar está parado. Só que o texto vai dizer de que vai aparecer 4 pessoas, 4 amigos. Não é cooperador, não é diácono, não é presbítero, não é evangelista, não é apóstolo, não é missionário, não é reverendo. É simplesmente 4 homens, mas de que estão debaixo de uma autoridade dos céus. E ele vai dizer, você vai até Jesus. A perna que está parada, eu vou profetizar que nessa noite aquilo que está fazendo você ficar estagnado, aquilo que está fazendo você ficar parado, nessa noite Jesus vai te pegar. Jesus vai levantar, nem que se for 1, 2, 3 ou 4, mas ele vai fazer você encontrar com Jesus. Ele vai fazer você encontrar com ele. 4 pessoas, pega a cama, bora, vamos até Jesus. Mas eu não consigo, mas você vai receber o teu milagre. Chegaram na casa, não tem como entrar. Dá licença, deixa eu passar, eu quero levar a cura para esse meu amigo. Não tem como, eu cheguei aqui primeiro, eu cheguei aqui mais cedo, eu madruguei aqui para ouvir Jesus. Mas ele precisa, não interessa, esse lugar é meu. Mas sabe que o céu manda te dizer nessa noite, não se preocupa não, porque lá no céu a tua senha vai apitar, viu? Nem que se você tiver que descer por um telhado, mas você vai encontrar com Jesus. Você conhece a história. Não tem jeito, como que a gente vai entrar? A solução só aconteceu quando alguém decidiu olhar para cima. Teve um aleluia aqui porque alguém entendeu. Eu vou repetir, a solução só encontrou porque alguém decidiu olhar para cima. Enquanto está olhando para a volta, só vê gente na frente. Mas quando alguém decide olhar para cima, ele vê, olha, não tem como entrar por baixo, mas tem como entrar por cima. Vamos desentelhar o telhado e vamos descer. Jean, não estou entendendo nada. Então escute isso aqui. Enquanto você fica olhando para quem está na tua volta, enquanto você fica olhando para a multidão e você fica com o foco lá, o salmista vai dizer, levo meus olhos para onde? Para o monte, para cima, porque é de lá que vem o meu socorro. Jesus te trouxe aqui para te dizer, a multidão não vai limitar a tua visão. Olha para cima, porque o teu socorro vem de lá. Resumindo, desceram um paralítico. Jesus está pregando, ficou um silêncio. Como é que vai alguém descer de um telhado, um paralítico com umas cordas? O culto ficou em silêncio. Aí Jesus, como ele conhece o coração de cada um que estava lá, começou a conversar consigo mesmo. Os fariseus e os escribas, como é? Vai descer pelo telhado, eu vim aqui, estou primeiro que ele. Quer cortar a vez, quer cortar a fila. Está caindo de paraquedas, em outras palavras, tá? Chegou agora e quer sentar na janela. E Jesus olhou para o paralítico e disse, filho, perdoados foram os seus pecados. Jesus, ele poderia muito bem, pastor, falar, levanta e anda. Mas não. A primeira coisa que Jesus falou foi, filho, perdoados estão os seus pecados. Sabe por quê? Porque Jesus, mais vale você ir para o céu aleijado do que você ir para o inferno com os 2 pés, com as 2 pernas e com o ajoelho. É por isso que Jesus fala uma certa feita, se for preciso arranca teu olho, porque é melhor você ir para o céu faltando um olho, faltando um membro do teu corpo, do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. Para Jesus é melhor ele perdoar o teu pecado, perdoar as tuas falhas, do que ele fazer isso aqui, ó, muda a tua vida. Só que como alguém duvidou, como alguém começou a pensar, quem é esse que acha que pode perdoar pecado? Quem é esse que pode perdoar pecado? Quem ele acha que é? Escuta isso, porque alguém duvidou. Olha para quem está do teu lado e fala, porque alguém duvidou, o milagre vai acontecer.
Porque alguém duvidou, porque o médico falou que não tem cura, vai ter cura. Porque o advogado falou que é causa perdida, vai ser causa grande. Porque alguém da tua parentela falou que a situação não tem jeito. Assim diz o Senhor, porque alguém duvidou, você vai levantar dessa cama e vai passar por onde aqueles que te impediram. Levanta a mão que eu vou profetizar e já entrego o microfone. Ainda esse ano vão ter que ver você pegando a tua cama e caminhando, e vai mostrar para todo mundo: duvidou, mas quem me fez andar foi Jesus. Apontou, mas quem me fez andar foi Jesus. Assim diz o Senhor: se prepara o culto da vitória, porque a porta vai se abrir, você vai passar. Agradeço a minha oportunidade.